Ele escolheu a dedo, porque ele queria avacalhar os títulos. E o inflacionamento dos títulos desvaloriza os títulos, claro. Tá bem isso aí? Tá? Quando ele estava em guerra contra a Rússia, ele cercou a cidade de Danzig, na Polônia, e estava para tomar a cidade. Quando a cidade está para cair, ele se retirou do comando e deu o comando para o general Lefebvre. Ainda era general, depois foi ficar marechal. O general Lefebvre escolheu a dedo. Era um antigo sargentão de polícia militar, vamos dizer assim, equivalente à polícia militar. Um sargentão grosseiro, estúpido, bronco. Tá claro? Fez ele conquistar Danzig. E quando ele conquistou Danzig, foi lá abraçá-lo. Oh, meu grande general Lefebvre, eu te nomeio Duque de Danzig. Por que escolheu ele? Não só por ele ser um bruto, mas porque ele era casado com a mulher dele. Ele ficando Duque de Danzig, a mulher dele ia ficar Duquesa de Danzig, a primeira duquesa do Império. Era chamada Madame Saint-Gene, Madame sem modos, sem incômodos, sem respeitos. Era uma fulana baixinha, gorducha, analfabetíssima. Ela podia ser do PT. Completamente analfabeta. Está entendendo ou não? Era uma mulher que tinha sido lavadeira quando moça. E depois tinha sido vivandeira. Vivandeira quer dizer, durante as guerras da Revolução, ela levava comida para os soldados. O que, em geral, não indicava uma pessoa que era muito respeitada do ponto de vista moral. Claro ou não? Essa coitada se casou com o general Lefebvre. Analfabetíssima. Ela tinha uma boa idade, então. Mas era atarracada. Eu vou dar fotografia para vocês depois verem. Uma atarracada grosseira para chuchu. Era a primeira duquesa do Império. Era o modelo da nova nobreza. Tá claro? Foi uma coisa tão ridícula que o próprio Napoleão se escandalizou e viu que tinha ido longe. Então exigiu dela que aprendesse a ler e escrever. E nomeou uns professores para ensiná-la a ler e escrever. O professor foi lá e começou a dar aula para ela com cartilha, né? E alguns livros. Ela ouviu a primeira aula. Na segunda aula o professor começou a coisa, ela pegou o professor, pegou os livros, meteu os livros na cabeça do professor, vai para fora. Je ne suis pas liseuse, eu não sou leitora. E acabou o curso e era analfabeta mesmo. Tá claro? Ele nomeou antigos condes, condes de novo. A palavra conde, em francês, comte, é o mesmo som de contas. Então se dizia que era les comptes refaites, as contas refeitas. Um que era conde foi nomeado barão. Na próxima vez vai virar cavaleiro só, né? Vai estar rebaixado. Tá certo? Os grandes criminosos da Revolução ficaram grandes príncipes. Tá certo? Então, Fouché, assassino tremendo, antigo clérigo da congregação do Oratório, massacrador de Lyon. Ele com Collot d'Herbois foram nomeados procônsules em Lyon, quando Lyon se revoltou contra Paris, em 1793, 94. Ele arrasou Lyon, acabou com a cidade e trocou o nome dela para se chamar Ville sans nom, cidade sem nome. Em Lyon, todo o centro histórico foi destruído por ele. Ele reunia na praça principal de Lyon multidões do que eles consideravam antirrevolucionários, todos amarrados, punha canhões a queima-roupa. Tá claro? Todo mundo amarrado, com os canhões assim na frente, e ele com Collot d'Herbois aparecendo numa janela, brindavam, Vive la République, viva a República. E quando eles brindavam com champanhe, os canhões atiravam a queima-roupa. As balas atravessavam a multidão, matando um número enorme, arrancando pedaços, membros, pernas, braços. O que sobrava de feridos, vinham os soldados e picotavam com as baionetas. Depois reunia outra multidão e matava todo mundo. Esses eram os canhoneiros do Fouché. Napoleão nomeou ele Duque de Otranto. Está claro? O Talleyrand, que Napoleão dizia que era esterco dentro de uma meia de seda, o príncipe Talleyrand foi feito príncipe de Benevento. Está claro? Savary de Rovigo foi nomeado chefe de polícia e duque, o Duque de Rovigo. Eles se encontravam, os revolucionários, que tinham sido terroristas com Robespierre, que proibiu chamar o outro de vous. Está entendendo? Guilhotinava quem chamava o outro de vous. Agora, eu fiquei duque e você, conde, um abraço.
Eram os antigos igualitários festejando que agora eram nobres. Os nobres franceses autênticos ficaram contentíssimos, porque não perceberam imediatamente a ratoeira em que está a armação feita, a maracutaia, diria o Lula. Tá certo? Napoleão dizia para os nobres franceses, vocês gostaram? Pois logo mais eu vou dar reforço. E no meu mais uma leva enorme de títulos de nobreza. O título ficou sem valor nenhum. Ser conde, ou ser duque, ou ser príncipe era zero. Ele substituiu a velha nobreza por uma nova nobreza. Porque se só destruísse a antiga nobreza, ficava um vazio. Só é destruído o que é substituído. Alguém que perde os dentes, ficar sem dentes fica notável. Se põe dentadura postiça, faz esquecer os antigos dentes e faz esquecer que o fulano é banguela. Afinal, a pessoa se acostuma com a nova imagem. Não sei se entenderam. Só está verdadeiramente destruído, esquecido aquilo que é substituído. Nova missa de Paulo VI. A verdadeira missa só é destruída se ela for substituída. Foi o que fez Paulo VI, aplicando o princípio napoleônico. Então Napoleão destruiu a nobreza, fundando uma nova nobreza. Ele acabou com a glória dos títulos, fazendo títulos numa quantidade inflacionária enorme. Tudo que é inflacionado perde o valor. Está claro? Mas ele exigiu que a antiga nobreza casasse com a nova, para avacalhar as famílias antigas. Está claro? O Paul Claudel faz na peça Otage, ele trata exatamente disso, que é preciso conspurcar os títulos, fazendo a antiga nobreza verdadeira casar-se com a nova nobreza. Eu estou defendendo a nobreza, mas não tenho nada de nobre. Meu pai era operário, não tenho nada a ver com a nobreza. Mas a nobreza foi uma coisa grande. O padre Comblan, da Teologia da Libertação, importado aqui por Dom Helder Câmara, o padre Comblan tem num livro dele um parágrafo que diz: jamais houve uma classe tão santa quanto a nobreza medieval. E é verdade. Houve nobres muito maus, claro, porque a corrupção do ótimo dá o péssimo. Mas a nobreza é tão valorosa que até os nossos deputados fazem questão de ser chamados de nobre deputado. Se a nobreza fosse de sacripantas, de bandidos, sugadores do povo, eles não queriam ser chamados de nobre deputado. Fazem questão. O tratamento no Brasil é nobre deputado. Como na Itália, é onorevole. O honroso. Aqui não chega tanto, é só nobre. Está entendendo? O Valério Dutra não permite passar disso. Mas o fato dele exigir o título de nobre deputado indica que se sabe bem o valor da nobreza, historicamente falando. Claro que houve nobres maus, mas em geral foi gente muito boa. Todos os grandes santos eram de origem nobre. Está claro? Napoleão conspurcou a nobreza. Fazendo uma nova nobreza, ele destruiu a nobreza. Está claro? Dando liberdade para a igreja, ele destruiu a liberdade da igreja. Fazendo uma monarquia, destruiu a monarquia. Fazendo uma falsa nobreza, destruiu a nobreza. Ele foi fazendo o contrário da Revolução Francesa na aparência. Na realidade, ele fez o que a Revolução Francesa queria. Houve uma nobre na França, a Duquesa de Chevreuse, que sempre se recusou de ir na corte de Napoleão. Napoleão exigia que ela fosse, porque era uma duquesa de verdade. Ele queria misturar com a nobreza falsa que ele tinha inventado. Ela não ia, ele ameaçou prendê-la, ela acabou indo. Quando ela foi a primeira vez na corte napoleônica, Napoleão quis fazer uma gentileza. Napoleão era um gênio intelectualmente, mas não era um homem fino, era um homem grosseiríssimo. Né? Então, foi fazer uma gentileza para com ela. Chegou para ela e disse: "Oh, a senhora está aqui hoje presente, que bonita joia a senhora tem, são verdadeiras?" Falou: "Não, não, são falsas. Mas para esse lugarzinho aqui, chega." Mas para esse lugarzinho aqui são suficientes. Muitos nobres se casaram com a nova nobreza. Misturou-se tudo, destruindo. Porque quando se mistura água limpa com água suja, fica tudo sujo. Tá claro?